4, versos 1 a 18. Nos diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Pai, fala aos nossos corações, por amor ao teu nome nós pedimos. Amém. Queridos irmãos, quero conversar com os amados nessa noite sobre esse texto, baseado no seguinte tema: um Salvador que te encontra. Nós podemos observar aqui que Jesus estava se tornando o assunto mais evidente de toda a região. O nome dele muito falado, realizava grandes coisas, estava tendo mais discípulos que João Batista tinha. Ora, se João Batista havia incomodado tanto, ao ponto de o prenderem e depois o matarem, Jesus incomodava muito mais, irmãos. Incomodava muito mais. Então diz o texto que, quando Jesus ficou sabendo desse movimento entre os fariseus que estavam sabendo sobre ele, o que ele estava realizando, Jesus saiu da Judéia e partiu rumo ao norte, para a Galiléia. Partiu para o norte, subindo a Galiléia, para lá continuar o seu ministério. Jesus estava indisposto àquelas disputas egocêntricas. Jesus estava indisposto
ele não estava interessado naquela disputa. Quem está fazendo mais? Ele tinha uma obra a realizar. Até porque ele também sabia que, enquanto João Batista, sabendo do crescimento do nome de Jesus, assumia a posição adequada, quer dizer, importa que Cristo cresça e eu diminua. Por outro lado, os fariseus tinham a disposição de matar por causa da popularidade. Não era o momento de Jesus sofrer o sacrifício vicário, aquele que era o momento de substituir um homem na sua morte. Então Jesus, ele sai de cena, ele sai e vai para a Galiléia. Queridos, mas o texto nos diz que ele precisava passar por Samaria. E passar por Samaria mostra o propósito de Jesus de salvar. Era necessário, diz o versículo 4. Haviam 3 rotas, 3 formas de seguir rumo a Galiléia. Em 2 delas não se passaria por Samaria. Seriam sim rotas mais difíceis. Porém, o judeu ortodoxo, o judeu conservador, ele andava mais longe para não passar por Samaria. Ele dava a volta, ele atravessava rio para não passar por Samaria. Jesus decidiu exatamente seguir a rota evitada pelos judeus rigorosos. A Bíblia diz, era necessário ele passar por Samaria. Agora note bem, Jesus passar por Samaria não era algo sem propósito. Certamente a sua intenção era de encontrar-se sim com aquela mulher. Irmãos, nosso Deus não é Deus do acaso. Nosso Deus não é Deus do acaso. Ele passou por ali porque importava a ele encontrar-se com aquela mulher. A intenção dele era levar a mensagem para Samaria. Para aquela mulher, irmãos, era só mais um dia para pegar água. Ela não sabia dos planos de Deus para ela. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir que no seu dia a dia, nos momentos comuns da sua vida, Deus tem se manifestado para trabalhar na sua mente, no seu coração, para redirecionar a sua vida? Será que a gente percebe isso? Os momentos em que Deus, Ele nos encontra nos nossos afazeres comuns, Ele nos encontra e nos surpreende, falando aos nossos corações. Devemos estar mais atentos, porque Deus faz isso, como Jesus fez aqui, ao buscar encontrar-se com essa mulher. Agora note, você deve ter percebido nessa leitura uma repetição sobre Samaria, mulher samaritana, uma ênfase sobre este lugar. Por que o texto destaca essa região, irmãos? Precisamos entender isso para compreender bem o que está acontecendo aqui. Havia, irmãos, uma aversão entre o povo judeu e o povo samaritano. Eles não se davam bem, eles não se entrosavam e, pelo contrário, eles se evitavam. Isso porque os judeus, eles consideravam o povo samaritano um povo impuro. Aquele povo que eles olhavam assim, ó, com o samaritano, eu não quero me meter, eu não quero me envolver, eu não quero contato, eu não quero amizade, eu quero distância, porque esse povo é um povo impuro.
Por que isso, irmãos? Vamos abrir um parênteses aqui para entender essa história. Após a morte do rei Salomão, filho de Davi, aconteceu uma divisão entre as tribos de Israel. Aconteceu uma divisão. Duas tribos, Judá e Benjamim. Nessa divisão se mantiveram ao sul, em Jerusalém, onde Davi havia instituído aquela região como capital política e religiosa para o povo de Israel. 10 tribos, porém, se estabeleceram ao norte e tinham por capital a cidade de Samaria. Acontece que todo o reino de Israel, as 12 tribos, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Ambos os reinos, do norte e do sul, fizeram muita coisa que não deviam fazer. Fizeram muita coisa que não deviam fazer. E eles foram castigados de forma extrema, sendo exilados de sua terra. Porém, também subjugados por seus inimigos. Acontece que o reino do norte, ele superou do sul em termos de pecado. Por isso, o juízo para o reino do norte chegou primeiro. Os reis ímpios do reino do norte conduziam o povo a pecar cada vez mais. Eles não zelavam pelo nome do Senhor, pelo contrário, eles provocaram a ira do Senhor. O que acontece, irmãos, aí, é que o castigo chegou para ele primeiro. O reino do norte, que tinha sua capital em Samaria, foi sendo atacado por povos inimigos. Isso foi tomando grande proporção, até que caíram no total domínio do Império Assírio. Isso no ano 722 a.C. Samaria e todo o povo estava sob o domínio inimigo. Mas o que acontece, irmãos? A Síria, um povo cruel, eles tinham uma tática. Quando eles dominavam o lugar, eles queriam destruir tudo por ali. Então o que eles faziam? Veja se isso vai te lembrar alguma coisa. O que eles faziam? Eles assumiam a terra, eles pegavam e dividiam aquele povo, separavam as famílias, pegava gente dessa terra que foi agora tomada e mandava para outras terras, compulsoriamente. E pegava gente de outros povos e colocava naquela terra que eles tomaram. E misturavam tudo, cultura, religião, para destruir os valores, para destruir aquilo que existia de sólido na nação, para desestabilizar, enfraquecer aquela nação que foi dominada. É isso que eles faziam. E o que aconteceu então, é que com essa mistura de raça e de povos, Samaria, os samaritanos, o povo do Reino do Norte, não era mais considerado um povo judeu. Eles agora eram um povo misturado. Não eram mais puro sangue, de modo, irmãos, que eles não conseguiam provar a sua genealogia. Eles não tinham como chegar lá e falar assim: olha, eu sou judeu. Acabou. Porque por causa desse império assírio, houve uma mescla do povo. Por isso, o povo judeu tinha o samaritano como um povo impuro. Aí o que o povo fez de Samaria? O povo construiu um templo no Monte Gerizim e estabeleceu ali uma estrutura religiosa independente do que era instituído por Davi em Jerusalém. Então eles construíram uma estrutura religiosa onde eles serviam independente do povo de Israel. E é claro, não faziam como deviam,
porque eles consideravam somente a Torá e desprezavam todos os profetas de Israel. Então, os judeus não aceitavam os samaritanos como judeus. Tinham esse povo como um povo corrompido, como um povo pervertido. Mas, irmãos, terem uma noção? Vou dar 2 exemplos. Como que era a versão do povo judeu em relação ao povo samaritano? Vocês se lembram que quando o povo de Judá saiu do cativeiro para reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém, isso aconteceu. Nesse momento tão importante, onde o povo de Israel estava voltando para reconstruir, o templo, as muralhas, e estarem reunidos novamente em nome do Senhor, os samaritanos quiseram ajudar. Eles quiseram ajudar. Nós vamos ajudar na obra. Os judeus rejeitaram. Não aceitaram nem a mão de obra dos samaritanos na reconstrução do templo e das muralhas. O que aconteceu? Os samaritanos se revoltaram e começaram a trabalhar contra a construção da cidade de Jerusalém e dos muros de Jerusalém. E chegaram a atrapalhar de fato, a retardar o processo. Então, o que eu quero que fique claro aqui para os irmãos é que nós estamos diante de um fato que retrata uma realidade de uma rivalidade de mais de 7 séculos. Jesus está conversando com uma mulher, onde esses povos ali representados, Jesus sendo judeu e ela uma samaritana, eram povos que há mais de 7 séculos se desentendiam, se odiavam. E a coisa era tão séria, que uma vez os fariseus quiseram ofender Jesus. Sabe de que eles chamaram Jesus? Samaritano. Não estou falando, ele é um samaritano mesmo. Essa era a realidade entre esses povos. Então, o que acontece é que Jesus, ele vai agora se encontrar com uma mulher samaritana. Jesus, ele chega no versículo 5 e 6, mostra que Jesus chega cansado e chega onde? Em Samaria. Ele faz questão de passar naquela terra que os judeus abominavam. Ele quer passar por ali. Diz a Bíblia, era necessário. Diferente daqueles que evitavam se contaminar em Samaria, Jesus parou ali para descansar. Jesus parou ali para descansar. Aquele que ordenou no princípio de todas as coisas, haja separação entre água e terra seca, está agora pedindo água para uma mulher. Aquele que fez brotar água da rocha para matar a sede do povo de Israel na peregrinação no deserto, está agora pedindo água de um poço para uma mulher. Jesus desfez aquele silêncio temeroso para falar de esperança para uma mulher temerosa. Notemos que Jesus havia vindo no capítulo anterior de um momento onde ele conversou com um homem importante dos judeus, Nicodemos, o mestre fariseu, falando com aquele homem sobre o novo nascimento. E agora, ele está a falar com uma mulher desprezada, uma mulher que era desprezada no meio de um povo que era desprezado. Irmão, vocês conseguem entender o que é isso? Os samaritanos eram desprezados, não somente pelos judeus, mas por todos os povos. E aquela mulher era uma mulher desprezada entre os samaritanos. E Jesus vai conversar com ela. Aquele que o Evangelho de João começou anunciado como o Verbo que se fez carne,
o Verbo vivo. Ele que é a voz que trouxe à existência todas as coisas. Ele se dirigiu a uma mulher pecadora e lhe pediu, preste atenção nisso, por favor, me dê água. Meu irmão, você consegue entender isso? Jesus, o Santo, aquele que os serafins diante dele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aquele perante o qual os anjos se prostram em adoração. Ele está diante de uma mulher pecadora pedindo: por favor, me dê água. Isso deve servir de exemplo para nós, irmãos. Nós devemos começar a pensar melhor na forma como nós nos dirigimos às pessoas. Preste atenção nisso. Devemos observar melhor a forma como nós nos dirigimos às pessoas. Porque nós estamos vendo um exemplo onde o nosso Senhor e Mestre pediu com humildade, por favor, para uma mulher. Isso deve servir de exemplo para nós. Mas ele pediu água. Ele pediu água. Ele diz simplesmente: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. A mulher samaritana fica perplexa com aquela situação. Os discípulos já não estavam ali. Estava somente Jesus e ela. Jesus somente ali no poço. Eu imagino até, enquanto ela vinha, sozinha, vendo Jesus ali sentado, na beira daquele poço. De repente ela vinha já caminhando, quem sabe, pensando o quê? Será que eu vi alguma gracinha? Será que eu vi alguma zombaria? Será que sofreria alguma humilhação? E ela vai em silêncio. Mas o Verbo vivo fala com ela: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. É o Salvador e a mulher perdida. E olha o assunto, irmãos: água. Me dá um pouco de água. A gente deve aprender aqui com Jesus como que a gente evangeliza. Jesus não ficou esperando aquela mulher se aproximar, já tomando nota dos seus erros, para quando ela chegasse, começar a lançar no rosto dela as coisas erradas que ela fez na vida. Jesus não fez isso. Jesus aguardou ela chegar. E quando chegou, começou a falar com ela de uma coisa comum da vida, falando de água. Para abrir o assunto, para começar a conversa. Jesus falou de necessidade. Tenho sede, me dê água. O assunto ali era sobre favor e sobre doação. Era uma questão de pedir e o outro pensar se faria algo pelo seu próximo. O ambiente era propício para a generosidade, para o amor ao próximo. Isso tem relação com espiritualidade. Olha o que está acontecendo nesse ambiente. O Salvador conversando com aquela mulher. Mas ela disse: peraí, você é um judeu e eu sou uma mulher samaritana, e você está tendo coragem de me pedir água?
Irmãos, judeus não usavam utensílios de samaritano. Judeu conservador, como eu já disse anteriormente, ele nem passava por lá pelo medo de se sentir contaminado para cultuar a Deus depois. Olha isso. E Jesus pede, deixa eu usar sua vasilha. Irmãos, note bem, Jesus está procurando uma aproximação e a mulher sinalizou negativamente. Negativamente, ele só está pedindo água. Irmãos, observe como que a religiosidade separa a gente. Como que a religiosidade separa pessoas. Tem muito crente que é religioso, irmão. Tem muito crente que é religioso. O que acontece aqui é que ele pediu água. E qual era a dificuldade de dar água para alguém que estava com sede? Qual era a dificuldade? Alguém com sede. Mas eu pensei uma coisa aqui. Eu gostaria que você analisasse isso comigo. Porque isso aqui fala muito da gente, irmãos. Isso fala muito da gente. Qual que era a vantagem daquela mulher em relação a Jesus naquele momento ali? Ela tinha um balde e uma corda. O que eu quero dizer, irmãos, é que ter um balde e uma corda pode ser um recurso suficiente para uma pessoa querer se sobrepor a outra nessa vida. Nessa vida, irmão, quem tem um balde e uma corda, humilha o outro. Nessa vida, quem tem um balde e uma corda, subjuga o outro. Desdenha do outro. Ela tinha um balde. E naquele momento ali, quem queria água precisava de um balde. Ela tinha como tirar água. Jesus pede para ela, e um balde e uma corda dava para ela a sensação de uma certa superioridade, a ponto dela, mulher, sim, agora está olhando no olho de um judeu e tirando satisfação com ele. Vem cá, você não está vendo que você é um judeu? Né? Você é um judeu, está falando comigo, me pedindo água? Não somos assim, irmãos? Quando a gente tem um balde, a gente humilha quem não tem. Jesus está ensinando para a gente aqui que isso não é correto. Jesus não precisava do balde dela, irmãos, tá? Jesus não precisava do balde dela. Jesus é aquele que mandou o discípulo lá e pegar a moeda na boca do peixe. Jesus podia fazer água brotar de qualquer lugar para ele beber. Ele multiplicou pão e peixe. Ele poderia fazer uma gota de orvalho virar um rio naquele deserto. Ele pode. Mas ele pediu o balde emprestado. Ele pediu a gentileza da mulher. Mas por ter um balde, ela se achou no direito de questionar aquele judeu com sede e cansado. Como que a gente lida, irmão, com quem está com sede e cansado? Porque a gente tem um balde. Mas aquela situação realmente não era normal. Um mestre não passaria por ali. Um judeu não falaria com um samaritano. Um judeu não pediria para usar o utensílio samaritano. E muito menos de uma samaritana. Muito menos de uma mulher. Mas aí, uma coisa especial acontece. Porque Jesus vai falar para aquela mulher de uma graça disponível. De uma graça disponível a quem sofre. Nos versículos 10 a seguir, Jesus vai mudar a conversa e vai falar para ela assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água.
Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E ela volta a falar do balde. Você não tem balde. Você não tem balde. O poço é fundo e você não tem balde. Que negócio é esse? Que se eu soubesse quem é você, eu te pediria água. Acaso o Senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço? Jesus então diz, olha, quem beber dessa água vai ter sede. Mas da água que eu dou, quem bebe nunca mais tem sede. Queridos irmãos, estar só no caminho daquele poço, pode ser porque aquela mulher era desprezada pelas outras, e porque ela evitava o constrangimento. Ela ia no horário que ninguém ia, porque não era uma mulher benquista no seu meio. Como resposta àquela mulher, Jesus deixa de falar sobre a sua sede, e Jesus deixa de falar do seu cansaço. Jesus não fala mais de si, ele agora começa a apontar para uma necessidade da mulher. Aquela mulher tem uma sede, e a sede dela não era só da água daquele poço. Jesus agora vai sair do campo daquilo que é natural da vida, daquilo que é comum das emoções. Ele vai apontar para uma necessidade profunda daquela mulher. É certo que aquela mulher, no primeiro momento, ela não vai entender, porque ela vai dizer, Jesus não tem vasilha, não tem corda, como que ele vai me dar água? De onde viria essa água? E como que ele poderia fazer mais do que Jacó já fez? Queridos irmãos, nós podemos ver nesse trecho do texto, que aquela visão, a visão daquela mulher, era muito reduzida. Jesus estava falando de uma fonte que brota e jorra. Olha o que Jesus falou assim, olha, quem beber da água que eu dou, vai ter dentro de si uma fonte que vai jorrar. Aquela mulher está de novo pensando o quê? Em água de balde. Jesus está falando de uma água que conduz à vida eterna. Aquela mulher está falando, olha que bom, se eu tiver dessa água eu não vou precisar voltar no poço. É a dificuldade de alcançar aquilo que só se alcança pela obra do Espírito, irmãos. Somente pela obra do Espírito. De onde viria essa água? A mulher então pede, por favor, me dê dessa água, eu nunca mais terei que voltar aqui para pegar água nesse poço. Mas Jesus não queria dar para ela uma vida fácil. Jesus não queria acabar com o problema de acesso à água daquela mulher. Jesus não estava ali pensando em acabar com a rotina da vida daquela mulher. Jesus estava querendo dar para ela vida eterna. Então Jesus agora, o que ele precisa fazer? Ele precisa começar a mostrar para aquela mulher qual é a necessidade dela. Jesus começa a mostrar para aquela mulher que ela precisa entender primeiro a realidade da sua própria vida. Porque olhe bem, quando ela diz, que bom, então me dá dessa água, porque com isso eu não vou precisar voltar mais nesse poço. Ela está na superficialidade da questão. Ela está olhando tudo naturalmente. Sabe aquela pessoa que vai para a igreja porque disseram para ele, vai para a igreja que não vai faltar emprego, vai para a igreja que você nunca mais vai ter problema, vai para a igreja porque ninguém na sua casa vai ter confusão mais, vai para a igreja porque você não vai tropeçar uma pedra na rua, vai para a igreja porque agora tudo vai dar certo para você. Não tem essa ideia? Essa é a ideia errada. É como essa mulher está pensando aqui no poço. Que bom, então me dá essa água logo, porque eu agora não vou ter mais dificuldade, não vou precisar daqui meio-dia fugir dos olhares críticos para estar aqui pegando essa água. O que Jesus faz agora para mostrar para aquela mulher que ela precisava bem mais do que a água daquele poço? E de que a dificuldade da vida dela não se resumia à sua luta diária.
Jesus faz o seguinte: bom, então você quer dar água? Sim, me dá dessa água. Jesus então fala o seguinte: vá, chame o seu marido e volte. Quem olha assim pensa, ué, mas Jesus mudou de estação, Jesus mudou assim. Não, pelo contrário, Jesus agora, ele alinhou no ponto mais necessário daquela conversa, o objetivo pelo qual ele estava ali. Por quê? Observe isso. A samaritana precisava entender primeiramente sobre a necessidade que ela tinha sobre essa água que Jesus estava oferecendo. Então Jesus agora começa a falar da vida dela. Se no primeiro momento ela está levantando uma questão com Jesus: ó, você é judeu, está falando comigo, eu tenho balde, você não tem balde, você não deveria estar querendo usar meu balde, agora você está dizendo que quer me dar água, mas você não tem balde. Então Jesus diz: olha, quem beber da água que eu dou, a situação vai ser melhor. Então fala: eu quero dessa água. Então Jesus pega agora: eu preciso mostrar para essa mulher o que está acontecendo, que ela não entendeu ainda. Jesus começa então a falar da vida dela, o assunto agora é ela. Vá buscar o seu marido. Então a história daquela mulher vem à tona, porque ela vai dizer: não tem marido. Olha isso, não tem marido. Então Jesus diz: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é seu. O que você acabou de dizer é verdade. Gente, Jesus está dizendo para ela: você está no 6º, e esse 6º não é seu. Não é seu. Ele não é seu marido. Você falou muito bem ao dizer que você não tem, porque você não tem. Então ela vai dizer: o Senhor é o profeta. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Jesus tocou na consciência e nas emoções daquela mulher, para que ela pudesse entender o que Jesus estava oferecendo. Ela primeiro precisava entender o tamanho do seu pecado. Ela não conseguiria entender o dom que estava sendo oferecido, sem que primeiro ela entendesse o pecado. Ela não conseguiria entender a necessidade de uma conversão se ela não reconhecesse o seu pecado, irmãos. Assim é. As pessoas que estão vivendo na vida aí de qualquer maneira, se essas pessoas, elas não reconhecerem que são pecadoras, irmãos, elas jamais vão se arrepender para se converter. Jamais vão se arrepender para se converter, sem antes reconhecer o seu pecado. Agora, irmãos, preste muita atenção, porque esse ponto onde eu vou entrar agora, ele vai trazer uma compreensão especial para esse evento. Aquele poço, em terra de herança patriarcal, tem um significado. Lembra que ela falou: esse poço foi Jacó que deu. Jesus agora está ali no poço de Jacó, e como a mulher samaritana era um judeu, uma samaritana, e o poço de Jacó na terra da promessa. A água, irmãos, é vital para a vida. Em Gênesis 2:10, a Bíblia vai dizer que nascia do Éden um rio que regava todo o jardim.
havia um rio que regava todo o jardim. O salmista, no Salmo 46:4, diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Observe essas menções. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão. Na visão do profeta Ezequiel, sobre a Nova Jerusalém, ele falava que havia um rio que brotava do templo de Deus. E por onde esse rio passava, tudo passava a ter vida. É o que foi cantado aqui. Por onde o rio passar, tudo vai ser transformado. É uma menção a esse rio que brota do templo de Deus. O profeta Zacarias, ele vai falar de Jerusalém, de onde fluirão rios de água viva. E o João, esse mesmo aqui do Evangelho, ele vai dizer em Apocalipse, ele vai falar de um rio que flui do trono de Deus. João diz assim exatamente em Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E agora, Jesus está ali, oferecendo vida para aquela mulher. Ele é a fonte da água viva que nunca se esgota. Ele vai dizer, logo à frente no capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do seu interior. Jesus está falando de uma água que não é uma água natural, mas uma água que é símbolo, simboliza a própria vida de Deus no homem. Ele está falando daquela mulher, eu vou te dar uma água viva, uma água que traz vida, uma água que transforma, uma água que vai tomar o seu interior, e essa água não é água parada, é uma água que jorra, é uma água que jorra vida, e vida constante, vida abundante. Mas observe, e por que ele precisava passar em Samaria? Há, irmão, aqui uma informação também muito importante. Importante demais. Nota uma coisa? Olha isso. Um profeta chamado Oséias, que era um profeta que profetizou no Reino do Norte, para os samaritanos. Profeta Oséias. No capítulo 2, ele simbolicamente compara Samaria, o povo de Samaria, com uma prostituta que foi infiel a Deus, seu marido. Olha que conexão. O que aconteceu com o povo de Israel do Reino do Norte, naquele tempo que Oséias profetizava? O povo havia se misturado com a cultura e com religiões diferentes de Israel, do povo judeu. E os ídolos passaram a ser adorados, se tornaram seus amantes. Eles profanaram o culto ao Senhor. E olhe bem uma coisa, como penalidade, como juízo de Deus, Deus vai dizer no capítulo 2, versículo 3, permitirei que Samaria morra de sede, como uma terra seca e desolada. Profecia de Oséias para o povo samaritano, lá no Antigo Testamento. E vai condenar o povo, dizendo o seguinte: olha, é um povo que saiu atrás dos seus amantes e se esqueceram de mim, diz o Senhor.
um povo que se prostituiu, um povo que abandonou o Deus, Criador de todas as coisas, e se prostituiu, se envolvendo com outras coisas que desagradam a Deus. Queridos irmãos, por que Jesus precisava passar por Samaria? Note a realidade do Antigo Testamento, onde o povo samaritano foi dito por Deus que seria um povo que morreria de sede numa terra seca e desolada. Por quê? Porque abandonou a Deus, porque virou as costas para Deus. Agora, olha como tudo se conecta. Quando o Deus da aliança mostra a sua fidelidade, João nos faz lembrar, irmãos, que em Poços, junto a Poços, aconteceram muitos encontros de amor. Note uma coisa: Rebeca para Isaac. Rebeca foi conhecida enquanto estava no poço. Raquel para Jacó. Raquel foi conhecida quando estava tirando água de poço. Zípora para Moisés também estava numa situação onde se tirava água de poço. Agora Jesus é o noivo da igreja. Ele está em Samaria falando de tirar água do poço com mulher samaritana. Uma pessoa que faz parte, representa o povo perdido a ser resgatado. Jesus estava ali oferecendo para a samaritana água que não acabaria mais, vida abundante, uma restauração, um reencontro do povo de Deus com seu Deus. Ele estava ali cumprindo uma palavra que ele disse através de Oséias, lá no capítulo 2. Preste atenção, eu vou ler para você. Oséias disse assim, Deus disse assim, através de Oséias para o povo: sobre esse povo samaritano que abandonou a Deus e que ficaria condenado a morrer de sede no deserto, Deus diz: contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei, e falarei com carinho com ela. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará meu marido, e não de meu Senhor. Então semearei uma safra de israelitas, e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada. E aqueles que chamei não meu povo, direi: agora vocês são meu povo. E eles responderão: tu és o nosso Deus. Aquele encontro de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó, naquele deserto, significava o que aconteceu de fato: Deus se reencontrando e restaurando a comunhão com o povo que já não sabia mais o que era andar com Deus. Queridos irmãos, a conclusão disso: não adianta querer ter vida longe de Deus, porque não há vida longe de Deus.
Entenda isso no seu coração, na sua cabeça de uma vez por todas. Não há vida sem Deus. Jesus é a vida. E se você não tem Jesus, você está morto em seus pecados e delitos e condenado eternamente por isso. Não há vida sem Cristo. Somente quem está em Cristo é nova criatura e tem a vida eterna. Não há vida sem Deus. Deus falou através do profeta Jeremias: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jesus, através do profeta, Deus está dizendo: olha, a grande maldade do homem é abandonar a fonte da água viva. A grande maldade do homem é abandonar a fonte da água viva. E o homem abandona a fonte da água viva e depois cria para si estruturas que não retêm água, cisternas rachadas que não retêm água. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você nunca vai ter vida de verdade sem Deus. Tudo que você procurar encontrar de vida verdadeira, vai ser somente experiência momentânea, porque são rotas rachadas, são cisternas rachadas, cisternas que não podem reter água. Serão experiências enganosas de alegria, experiências enganosas de felicidade, mas a água vai sumir. Mas nele, a água é viva, é água que permanece, é água que jorra para a vida eterna. A água simboliza o Espírito de Deus, que gera a vida no interior do homem. Queridos irmãos, essa água simbolizada pelo Espírito de Deus é a água que Jesus quer nos dar, é a água da qual Jesus quer nos nutrir. Se os judeus usavam água das vasilhas para purificação, o que purifica o homem de Deus é o Espírito Santo, que lava da vida infrutífera, para que tenha uma vida frutífera. O convite de Jesus é para que a gente possa pedir mais água. Jesus está dizendo: eu quero te dar água. E o que nós vamos fazer? Irmãos, vamos pedir dessa água para Jesus. Olha assim a Deus. Eu hoje fiz essa oração. Eu orei e falei: Senhor, eu preciso dessa água. Eu preciso dessa água. Me dê dessa água. O convite para a igreja nessa noite, irmãos, é que essa seja a nossa oração. Jesus, me dê dessa água. Eu preciso de sentir essa água jorrando. Eu preciso sentir essa água dentro de mim, tomando todo o meu ser e me dando essa vida plena de comunhão contigo. Preciso. E agora, eu encerro dizendo uma coisa para você. Teve, irmãos, um outro momento em que Jesus pediu água. Jesus estava na cruz e ele pediu água. Negaram a água para ele, mas foi ali naquela cruz que ele abriu as comportas do céu para enviar o Consolador. Foi ali naquela cruz que ele rasgou o véu do alto a baixo. Foi ali naquela cruz que ele consumou a obra da redenção e possibilitou a mim e a você nadarmos, mergulharmos, sermos encharcados da água da vida.
recusaram a água para ele, mas creia, ele não vai recusar essa água para você. Vamos orar. Pai Celeste,